Pronto. Vamos retomar a segunda parte da nossa aula de hoje, que é a visão Ayurveda parte 2, certo? Que é o complemento, disso que a gente está estudando, né? Então, vocês viram no vídeo o conceito de energia, né? O conceito de energia que está relacionado com as partículas. O que é que nós somos? Nós somos um microcosmo do macro. Eu vou repassar isso aqui porque eu acho que é importante. Para os que não viram, eu não sei, eu acho que é importante a gente rever. Eu não sei se eu tenho esse vídeo aqui, deixa eu ver aqui a apresentação. Acho que é aqui mesmo. Eu gostaria que a gente visse, porque ele vai ser importante para que a gente possa entender de forma completa mesmo. Pode ser que alguns não tenham visto. E aí eu preferia realmente começar essa segunda parte tendo a certeza de que vocês estão entendendo isso, para que a gente não ficasse perdido, né? Que a gente não ficasse perdido. Então tem um filme que se chama Quem Somos... Quem é Você? Deixa eu ver aqui se eu acho rapidinho. Achei, eles não estão abrindo aqui, meu Deus. Abriu. Bem, eu não estou conseguindo achar, não vamos perder muito tempo com isso. Vocês têm ele no Facebook, então vocês podem dar uma olhadinha, né? Vamos voltar para a apresentação do que eu quero realmente dizer, que é a visão da energia, né? Essa apostila, ela está postada aí, vocês, por favor, depois vocês abaixem. É muito importante esse trabalho, porque ele é a introdução da leitura corporal. Tá? Sem a leitura corporal, física, onde a gente tem toda a leitura disso tudo que a gente acabou de estudar agora sobre o ego, tá tudo retratado no corpo, tá? Então, mesmo que a pessoa diga para você, mas eu não sinto isso, Penha, mas eu não sinto isso, Ana Luísa, eu não sinto isso, Déia, não tem nada a ver comigo, Catarina, eu não me vejo assim, né? Então, essa parte do trabalho é para te dar dados técnicos, na verdade, sobre a leitura que está retratada no corpo. Então, se a Ayurveda diz, olha, está tudo retratado ali no corpo físico, né? Toda a dica está ali no corpo físico, toda a dica está ali na leitura da mente. Então, o que vai acontecer? A pessoa vai dizer que não, porque a gente não entendeu que isso leva a dor, né? A gente não acabou de falar, de entender de que, caramba, Isso me causa dor, isso me causa constrangimento, né? Eu não sou uma pessoa invejosa, eu não sou uma pessoa vaidosa, eu não sou uma pessoa dissimulada, né? Então, assim, eu não quero aceitar essa forma. Mas você não precisa, na verdade, chegar para a pessoa e dizer assim, olha, você é uma pessoa dissimulada, né? Você pode simplesmente conduzir a sessão para que ela possa se ver, né, de forma amorosa. Possa ver a sombra dela de forma amorosa. Por quê? Porque você tem ali o retrato simbólico da persona,
Percebe? Você tem ali o que é a pessoa nesse mundo físico através do corpo dela. As ações que ela tem, a forma como ela fala, a qualidade da mente dela é uma fórmula. Você sabe exatamente quem é que aquela pessoa, como é que aquela pessoa está naquele corpo. Quem é aquela pessoa naquele momento? Aquela pessoa naquele momento é isso aí. Então, de verdade, não tem como você bater boca com a pessoa, porque você tem a parte física da pessoa. E nessa introdução do trabalho, eu coloquei como é essa visão da energia, né? A visão da energia, o que nós somos, né? Vocês sabem, vocês viram o vídeo? Nós somos um microcosmo, nós somos uma reprodução pequena, em pequena forma, de uma coisa muito maior, de uma existência muito maior. Né? No vídeo que vocês têm lá para vocês no Facebook, mostra a célula de uma folha. E quando ela é vista de formas cada vez mais ampliadas, ela chega a um minúsculo átomo. E quando ela vai sendo aprofundada, ela também chega a uma visão extremamente idêntica à constituição de qualquer célula. A minha, a sua, a de qualquer coisa é igual. Então nós somos o planeta, nós somos um microcosmo, nós somos um micro dentro de um macrocosmo, nós somos o próprio Criador. Então, essa visão, ela precisa entender o tal, você precisa entender a visão das polaridades. A gente vem falando sobre os arquétipos, né? Os atributos negativos da personalidade, os atributos negativos do ego, né? Mas esses atributos negativos, eles também fazem parte dos atributos positivos. Porque se você é uma pessoa vaidosa, você também tem um potencial da beleza, né? Se você tem um potencial da inveja, da competição, é porque você também tem um potencial do poder do que o outro você está vendo, do que você está analisando. Então você tem as duas energias dentro de você. A diferença é que você está identificada com apenas uma. Então a visão Ayurveda, né, deixa bem claro essa existência dessas três forças, que é a parte escura, a parte clara e a parte do meio, que é o equilíbrio, certo? Que é o satya, que é a verdade, que é o sattva, que é a leveza, né, a harmonia, né? Então, na primeira forma da leitura corporal, o primeiro entendimento para se ler um corpo é dessa unidade, essa visão da polaridade. Então, nunca existe uma pessoa boazinha sempre. Nunca ela é boazinha sempre. Nunca existe uma pessoa 100% educada. Entende? Nunca existe uma família totalmente perfeita. Porque precisa ter o contrário, precisa ter o equilíbrio para poder existir. O equilíbrio precisa ter o oposto. E o Tao, mesmo sendo um símbolo da medicina chinesa, eu fiz questão de colocar porque ele retrata muito bem isso, né? Ele diz que existem três forças, uma positiva, outra negativa e aqui é aquela que concilia. Aquela que concilia, a conciliadora. Então, repara só, quando você tem um supermercado na sua rua, né? E aquele supermercado ele existe sozinho, ele bota o preço que ele quiser, porque só existe ele. Então ele domina tudo. Aí de repente outra pessoa vai e coloca um outro supermercado. Aquilo ali, aí ele diz, olha, eu vou dividir os clientes com você. Eu vou disputar com você os clientes dessa rua. Isso é uma coisa negativa? 100% negativa? Isso não é uma coisa 100% negativa, porque isso vai criar um equilíbrio, isso tira a predominância, isso tira o poder de um, que está todo na mão daquele lá, e distribui na mão do outro. Vai haver energia da competição para isso. Precisa que exista competição, e é a competição que vai fazer com que aquilo seja harmônico. Agora, dentro da energia da competição, prestem bem atenção que isso começa a ficar um pouquinho complicado. Dentro da energia da competição, existe o yang do yang da competição. E existe o yin do mais yin da competição.
Ou seja, eu posso ser uma pessoa competitiva, mas se eu for muito competitiva, eu sou destruidora. E se eu for nada competitiva, eu sou aniquiladora de mim mesma. Então precisa existir. Eu posso ter o espaço pura luz aqui e posso ter de repente o sadhana, né? Lá no derby. Vamos ter que dividir o público. Maristela e Walter França vão fazer o curso deles lá e eu vou fazer o curso aqui. Isso me obriga a melhorar a qualidade ainda mais do meu trabalho, porque tem alguém que vai oferecer um trabalho também. Agora, isso passa a ser um desequilíbrio quando eu começo a competir de forma injusta e desonesta. Quando eu começo a oferecer propina para os que trabalham comigo ou para os que trabalham com o meu concorrente, onde eu começo a oferecer certas vantagens para o aluno que é deles, onde eu começo a falar mal do trabalho deles, enfim. Isso já é uma coisa que passa a ser patológica. Tá entendido isso? Para a gente ler o corpo, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender de que quando você for entender uma pessoa extremamente pita, ela pode estar na hiperatividade do dosha dela. Ela pode estar com um guna extremamente rajásico. Isso não é uma coisa boa. Mas o fato de ser uma pessoa de personalidade forte, isso é uma coisa boa. Mas a personalidade forte não pode ser aniquiladora nem controladora. Entenderam isso? E isso também é no corpo. Isso também é no corpo, né? O símbolo do yin yang significa que o yin é a força negativa, é a força feminina, é a receptora. E o yang é a força positiva, é a força masculina, é a força do ato que faz. E o Tao, os dois juntos, a força feminina e a força negativa, ela dá exatamente para você o equilíbrio. Ele dá exatamente para você a harmonia. Conciliando o mal e o bom da vida, aceitando ambos igualmente, o tal significa caminho, atalho, que conduz à meta. Percebe? Conduz à meta. Então, a meta, ela é tida, por exemplo, no budismo, como quando você é um mestre dá meta para o discípulo. Ele não está dizendo, olha, você tem que fazer tal coisa. Não, ele dá a meta, ele dá o caminho. Ele dá o caminho, ele mostra o caminho. Quem vai percorrer esse caminho é o discípulo. Muitas vezes o mestre nem é tão evoluído quanto o discípulo, né? Mas o mestre, ele tá ali para dar meta. Ele tá mostrando o caminho. Exatamente, Júlio, o famoso caminho do meio. Exatamente. Percebe? Então a visão Ayurveda, ela faz muita ênfase a isso, né? Ao equilíbrio das coisas. Não existe uma coisa que é uma coisa só. Não existe uma pessoa má. Ela não é totalmente má, né? Às vezes, por uma pessoa ter a personalidade extremamente forte, extremamente difícil, às vezes, faz com que a pessoa, do outro lado, seja perseverante. Isso a gente encontra muito nas relações. Dificilmente você encontra casais que sejam rajásicos juntos. Não é verdade? Às vezes a gente encontra. Às vezes um casal é tão rajásico que vão às tapas. Na verdade, às vezes o casal é tão rajásico que eles se destroem, né? Eles competem entre si, eles criam situações de um bate no outro, né? Um trai o outro, um rouba o que o outro tem, passa a perna no outro, né? E eles não conseguem se soltar, apesar da paixão, apesar da discussão, da briga, da energia, da raiva, da competição, mas eles ficam ligados ali, ou pelo sexo, ou pela paixão, ou por eles terem construído coisas juntos, né? Às vezes eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, se muitos de vocês já atendem com muita profundidade, mas eu já encontrei casais que não se separam, não porque eles se gostam, eles não se separam porque eles não querem dividir os bens, porque eles construíram toda uma estrutura de bens e eles não conseguem se ver com metade daquilo. Então eles ficam juntos, eles traem, eles xingam um ao outro, eles violam um ao outro, mas não se separam. Então, por quê? Porque duas energias rajásicas são extremamente destruidoras. Uma mente rajásica é extremamente destruidora. Um distúrbio psicológico
A gente pode chamá-los, Ivânia, de um distúrbio psicológico quando isso é no extremo, mas assim, para chegar a um distúrbio psicológico, ele primeiro passa por uma energia mais sutil, percebe? Todos nós passamos por uma energia mais sutil. Cada um de nós tem um pouco de loucura, tem um potencial da loucura. Nós temos o potencial da loucura, né? Uma mente rajássica, ela é tão rajássica que às vezes ela fica tamásica. Ela fica estagnada na verdade dela. Ela fica estagnada na raiva dela. Ela não consegue ver um sentido naquilo que a pessoa está falando para ela, porque ela está tão identificada com o próprio pensamento que virou tamásico. É uma força destruidora. É um incêndio que destrói toda uma floresta, porque o fogo é bom, ele é transformador, mas ele, quando é demais, ele destrói. Entendeu? Ok. Então, o que acontece? Essa visão do Tao, que a medicina chinesa colocou esse símbolo do Tao, ele é muito importante, porque é isso que a Ayurveda mostra, o equilíbrio das coisas, o caminho do meio, né? E aí o que acontece? Para esse caminho do meio, a gente precisa entender as polaridades que nossos corpos têm. Nós temos a energia feminina e nós temos a energia masculina, certo? A energia feminina na medicina chinesa é chamada Yin. É a energia que eles chamam de negativa, da noite, a passividade, a lua, a intuição, Deus, a leveza, soft, leve, certo? Suave, Deus, God, mãe, certo? Então, assim, à noite, o que é que você faz? À noite você dorme, à noite você escolhe para tomar um vinho com alguém que você ama, à noite você vai dançar, à noite você fica mais para dormir, você fica mais meditativo, não é verdade? Então a noite ela é escura, ela é fria, não é verdade? É na noite quando você dorme que você fica num sono mais leve, mais profundo, um sono mais profundo que deixa a tua respiração mais leve. Então é a energia Yin, é a energia que te puxa para baixo, certo? Se você fica muito para baixo, passa a ficar o Yin do Yin. Então você fica tamásico, você fica lento, você fica depressivo, você fica pesado, certo? Então, isso é energia Yin. Já a energia Yang é a força positiva, certo? É a força positiva, é a força do dia, é a força da ação, certo? É a força da lógica, do calor, certo? Por quê? Porque é o que faz acontecer. É a ação, é o movimento para fora. Yin é o movimento para dentro, é intrínseco. Yang é o externo, tá? Então, uma pessoa muito Yang também, ela é controladora. Ela é muito poderosa e é destruidora. A energia masculina, ela faz as coisas, mas ela fica identificada com o que ela faz. Ela fica muito material, certo? E essas energias, elas não estão só retratadas nos nossos pensamentos e na nossa energia dentro do corpo. Elas estão retratadas fisicamente falando. Elas estão retratadas no desenho do corpo. Então você vai poder olhar para uma pessoa e você vai saber, nossa, a parte superior do corpo de uma pessoa sempre é Yang. A parte inferior do corpo sempre é Yin. Então, o que acontece? Como é que está o Yang do corpo dessa pessoa? Ela está muito larga, os ombros são muito largos, os ombros são tão largos que quase chega a ser desproporcional para o corpo. São. Nossa, então a gente tem que ter um pouco de cautela com essa pessoa. Por quê? Porque ela tem uma mente provavelmente rajássica. Ela é muito Yang. Ela é muito grande em cima. Então, se ela tem toda a energia positiva, de ação, de lógica, ela fica longe da parte Yin, ela fica longe da lua, ela fica longe do God, ela fica longe de Deus, ela fica longe da espiritualidade, porque ela é só matéria. Estão entendendo isso? Alguma dúvida até aí? Porque leitura corporal é meio complicado, tá? A leitura corporal, ela não pode ter muita dúvida quando a gente começa a passar, porque senão a gente começa a fazer leituras erradas das pessoas e passa a ser julgamentos. Muita gente diz assim, Zac, eu sou assim mesmo, porque eu sou Kapha. Eu sou assim mesmo, porque eu sou Vata. Minha filha, eu sou Pitta. Não é assim. Não é assim. Ser Pitta, Kapha ou Vata não faz de você uma pessoa determinada a ser
lenta, a ser amorfa, a ser pesada. Uma pessoa vata, você não vai justificar que ela não presta atenção em nada porque ela é vento. Então, se ela é uma coisa só, ela tem um distúrbio. Ela não é para ser uma coisa só. Então, não pode ser uma coisa que você simplesmente justifique e você diz, mas eu sou assim, pronto. Não, eu sou assim, pronto. Você tem um potencial de ser o do meio, você tem um potencial do equilíbrio. Por que você não vai buscar o equilíbrio? Por que você prefere, na verdade, o extremo do yang ou o extremo do yin? Por que não pode ser o caminho do meio? Por que não pode ser o caminho da harmonia? Nós estamos aqui exatamente para isso, para buscar exatamente esse caminho harmônico, né? Então, a gente conhecer essas forças da natureza, que são as forças que estão dentro da gente. Quem aqui não percebe, principalmente mulher, quando é lua cheia, de você reter líquido? Se uma mulher fica menstruada na lua cheia, ela fica extremamente inchada. Todo mundo sabe disso. Se você corta o cabelo na lua cheia, o seu cabelo cresce para os lados, ele fica imenso. Por quê? Porque você fica cheio, você tem a energia da lua cheia no seu corpo também. Você tem influência da lua, né? Se você corta seu cabelo na lua minguante, seu cabelo demora a crescer, porque é minguante, é para dentro, né? Quando você corta na lua nova ou na lua crescente, o cabelo cresce. Por quê? Porque ele está na energia da renovação. Então, as pessoas, principalmente os astrólogos, os numerólogos, né? Eles falam isso. Então, quando você vai botar um negócio, ou você vai começar um projeto, ele diz, faz na lua crescente, faz em tal data que a lua está crescendo. Por quê? Porque você recebe a influência da lua, né? Você recebe a influência da natureza para aquela coisa acontecer. As plantas são assim, né? As chuvas, a gente tem as estações do ano. Então, a visão da Ayurveda, a visão da medicina chinesa, elas estão sempre relacionadas a isso. O corpo do homem não é separado do corpo da natureza. Nós somos a mesma coisa. Então, nós sofremos a metamorfose. Essa metamorfose ela é muito importante. Vocês não podem esquecer, nem podem perder o feeling de entender que às vezes um paciente vem repetidas vezes com a mesma queixa. Você ouve e você vai falar a mesma coisa e você vai fazer o mesmo procedimento até que ele internalize. Por quê? Porque às vezes naquele momento ele não está ouvindo. Acontece isso nos grupos. Às vezes a pessoa vai para o grupo e naquele momento ela está escutando ali, mas ela está escutando com a mente. Então ela está resistente àquilo. Ela sai de lá falando mal de mim, ou ela falando mal do grupo, ou ela falando mal do tempo, do outro aluno, colega que estava do lado dele. Estava tudo ruim naquele dia. Ela diz, eu não vou mais para esse grupo porque, olha, a cadeira é ruim, a muriçoca morde, o calor é muito grande, qualquer coisa. Por quê? Porque naquele momento ela não estava presente. Aí ela vem uma semana depois. Aí eu falo a mesma coisa. E naquele momento a estação mudou, a temperatura mudou, o corpo dela também mudou e ela capta a informação de uma forma diferente. Então eu falei a mesma coisa, mas ela ouviu de forma diferente. Vocês estão entendendo isso? Isso é muito importante para a abordagem que vocês vão fazer na yoga terapia. Muito importante, porque às vezes o aluno faz o asana, faz o pranayama bem direitinho, você coloca tudo bem organizado, faz a massagem bem direitinho e a pessoa diz assim, olha, essa massagem, Catarina, não foi muito legal para mim, me deixou muito agitada, né? Então você tem que até entender assim, nossa, a pessoa chegou agitada, até eu tenho feito asanas para fortalecer a autoestima dela, eu tenho feito asanas, o pranayama para dar mais energia, mas ela hoje está agitada. E tudo não é yin e yang, então hoje eu vou tratá-la de forma diferente. Hoje eu vou dizer uma coisa diferente para ela. Hoje eu vou buscar nela o equilíbrio. Então nunca esqueçam, não se trata uma doença batendo de frente com a doença. Você não pode entender, você não pode pensar de que uma pessoa vem com a queixa, ou um aluno vem com a queixa, e que você vai estar ali agora eu vou fazer tudo para curar essa pessoa dessa forma. Não, porque aquela doença, ela está lá com um objetivo. O que você vai fazer é torná-la harmônica com as ações dela, com os pensamentos dela, e a própria doença vai buscar o equilíbrio.
Então você vai precisar entender, que a gente vai aprender aqui, ó, o que é pele? Qual é a energia que a pele revela? O que é o fígado? Qual é a energia que o fígado revela? Né? O olhar, a visão, a audição, as articulações, o que é que ela revela? O que é que está em desarmonia na pessoa? Eu não vou ficar somente pegando um livro e dizer, óleo essencial tal serve para artrite. Tá, o óleo essencial serve para artrite, mas aquela artrite daquela pessoa não é igual à artrite da outra pessoa. Entende? São artrites em corpos diferentes. Alguns de vocês estão me falando que está começando a cair, mas é a internet de vocês, ok? A minha internet está aqui de boa, tá? Então não se preocupe, se estiver caindo, você volta e pega a aula, mas a aula vai ser gravada, daqui a pouco a gente posta e você pode assisti-la de novo, tá? Mas se está caindo muito, o problema é do teu sinal da internet. Pode ser que aí em Recife, onde vocês enfim, o tempo não esteja bom, mas aqui para mim tá tudo certo, ok? Então esse entendimento do yin e do yang, certo? A questão do óleo, Lula, pelo seguinte motivo: o óleo, ele tem um dosha, o óleo essencial ele tem um dosha, entende? Por exemplo, lavanda é tido como óleo essencial universal. Todo mundo diz, a lavanda serve para tudo. É verdade, ela serve para tudo, mas não para todas as pessoas. Eu tinha uma aluna, por exemplo, de massagem, que quando eu ia dar massagem com lavanda, ela tinha ânsia de vômito. Percebe? Então, assim, as propriedades da lavanda são ótimas, mas você não pode esquecer do dosha e da harmonia que aquele dosha precisa encontrar, né? É o que eu tô falando, Penha. Por exemplo, você tem dores no ombro. Vamos fazer essa análise de Penha agora, então. Penha tem dores no ombro. Os ombros de Penha são levemente mais largos, pouco mais largos do que o quadril, tá? Penha tem uma dificuldade com autoridade muito grande. Ela tinha um histórico antes de quando a pessoa falava bravo com ela, ela falava mais bravo ainda. Não era verdade, Penha? E aí o que acontece? Ombro está 100% relacionado com o arquétipo do poder. Porque o ombro aguenta muita coisa, na verdade. É com o ombro que você carrega as coisas, né? Você carrega uma mochila nas costas. Então, quando você está com a mochila muito pesada, o que acontece? Você pega aqui na alça da mochila, levanta ela, ajeita os ombros. E quando você faz esse movimento aqui, e joga o corpo para trás, é o quê? É para você aguentar o peso. E o que aparece para você se tornar mais forte? O peito aparece. É a parte torácica que aparece. Então, quando a parte torácica aparece, é uma couraça, é uma armadura que aparece ali para tornar as costas mais rígidas, mais fortes para aguentar o peso. Então, quando os ombros pesam, Penha, eles estão 100% relacionados ao poder, certo? Então, assim, pode ser que a consciência de poder que você tenha sobre si mesma, ou o poder que você não aceita do outro, a autoridade que não aceita do outro. Para isso, existe toda uma linguagem da mente e do corpo. Eu não posso somente dizer, porque você é pita, todo pita tem dor no ombro. Exatamente. Às vezes, a maioria das vezes, o pita sente dores no ombro porque ele é uma pessoa extremamente prática, né? E tudo só quem faz certo é ele. Então, ele não delega nada para ninguém. Ele sai carregando tudo. Então, quando ele vê, ele está extremamente rígido, com os ombros doloridos, porque ele faz muita coisa, ele carrega muita coisa nos ombros. Mas não posso simplesmente rotular que o ombro é uma pessoa que é tão poderosa. Eu posso dizer também que a pessoa que é poderosa já não aguenta mais carregar tanto poder. Já não aguenta mais carregar tanto peso que não é mais dele. Percebe? Então eu posso dizer, ok, eu posso dizer para você, olha, amêndoas amargas é um grande inflamatório. Né? Eu posso dizer que ele é um grande inflamatório se a dor do ombro do meu paciente
está relacionado com o dosha dele, ele é Pitta. Pitta tem tendência à inflamação. Então, amêndoas amargas seria perfeito, porque ele trata a inflamação. Agora, eu posso simplesmente passar um alecrim, porque ele alivia a dor das costas. Entende? Porque ele é o alecrim, ele esfria, ele tira, na verdade, o calor da musculatura, ele libera a energia daquela musculatura, certo? Porém, eu tenho que ver se aquela pessoa está com dor nos ombros e se a pressão interna dela, né, se ela está já muito ansiosa, o alecrim também já não é uma coisa boa, porque vai torná-la mais ativa ainda. Vai dar a ela mais força, mais resistência. E aí o que acontece? Como eu não toquei na questão da personalidade dela, dos comportamentos dela, ela, quando ela se sentir mais forte, o que ela faz? Ela carrega mais coisa no ombro. Entende? Então ela potencializa a dor dela. Então a gente tem sempre que entender essas polaridades que navegam dentro do corpo da pessoa e saber exatamente como tratar. Então não é uma acupuntura que dá para todo mundo. Não é a mesma sequência de acupuntura que dá para um, vai dar para o outro. Não é o mesmo óleo essencial que dá para um, que vai dar para o outro. Cada um de nós, né, somos uma poeira. Somos uma poeira que completa o todo, mas somos uma pequena molécula. Essa molécula aqui, ela é diferente com aquela molécula ali. Ela faz parte de um todo, mas ela é uma molécula separada da outra. Somos seres completamente individuais. Nós somos únicos. Então a dor que você sente, ela é única. Ela é sua dor. Ela é a dor da sua história. Ela é a dor do seu comportamento. Ela é a dor das suas crenças. Ela é a dor das suas escolhas. Então ela não é a dor não é o mesmo remédio que eu vou passar para você, que eu vou passar para todo mundo. Porque a dor de todo mundo não é igual à dor de todo mundo. A dor de cada um é a escolha que cada um fez, é seu histórico de vida, é as suas desarmonias. Eu estou ali para dar o caminho, eu estou ali para dar, na verdade, o caminho do meio, para fazer o equilíbrio das coisas. Vocês entenderam isso? Alguém quer me fazer uma pergunta? Essa parte do trabalho é uma parte que precisa ser extremamente entendida para que vocês possam saber quando passar o remédio adequado, certo? Para não estar passando asanas inadequados, respirações inadequadas. Tudo tem que estar somado a essa primeira parte que a gente acabou de assistir aqui, tá? Essa visão de criação, essa visão de escolha, que energia predomina para a pessoa, se é mais o ego, a má aparência, o poder. Se é o poder, se ela faz tanta questão de poder, óbvio que o ombro dela vai doer. Entende? Óbvio que o ombro dela vai doer, porque ela faz muita questão de aparecer. Ela faz muita questão de ser eu sou Maria Joana. Então eu estendo os meus peitos, eu estendo os meus ombros, eu jogo os meus ombros para trás, para carregar mais poder. Então, óbvio. Então, o poder dessa pessoa não é igual ao poder da outra. Pode ser que a outra resolva carregar pelo poder de achar que pode carregar a dor de todo mundo e ser uma pessoa resignada. Então, o óleo que eu vou passar para essa pessoa, o asana que eu vou passar para essa pessoa, vai ser diferente do asana que eu vou passar para aquela. Vamos imaginar duas pessoas, uma resignada e uma identificada com orgulho, certo? Para resignada com a dor nos ombros, que carrega todo mundo nas costas, mas não se carrega, qual é o asana que eu dou? Eu posso dar um tadasana, eu posso ligá-la à terra. Eu posso dar a postura do guerreiro. Mas e para o outro que carrega todo mundo nas costas porque se sente poderoso? Será que a postura do guerreiro vai fazer bom ou vai fazer mal a essa pessoa? Como é que vai ser? Dentro da yoga terapia, você vai dar para essa pessoa que tem uma persona extremamente arrogante, dono da verdade, vai dar a postura do guerreiro para ela? Você não vai dar a postura do guerreiro para ela, porque você vai torná-la cada vez mais dona de si mesma. Vai incentivar mais o poder, exatamente. Mas já a outra que tem a dor nos ombros e que carrega um monte de gente nas costas porque não se acha extremamente valorizada, porque quer ser valorizada como uma pessoa que resolve tudo para o outro e não resolve para si mesma, então você vai dar a postura de guerreiro para ela. Você vai alinhar os ombros dela, você vai alinhar o quadril dela, você vai dar força para as pernas dela, mas para que ela carregue ela mesma. Então, para essa pessoa, a postura do guerreiro vai ser mais adequada. Entenderam? Então, essa leitura, ela é muito importante. Ela é muito importante. Exatamente. E ela aguentar o próprio peso, Dedé. É exatamente isso. Certo? Então,
Indo um pouquinho mais para frente, nós temos a parte de cima, Yang, certo? Nós temos o lado esquerdo, Yang, o lado esquerdo superior, a gente pode chamar esquerdo superior Yang, e a gente pode chamar o lado esquerdo superior Yin também. Vai complicar um pouquinho, mas a gente vai entender, tá? Então, eu posso ser uma pessoa forte, eu posso ser uma pessoa corajosa na minha parte Yang, mas eu preciso ser Yin do meu Yang. Eu preciso ser flexível apesar desse poder. Eu fui clara? Alguma dúvida nessa colocação? Alguma dúvida? Vocês entenderam que o lado, o ombro esquerdo está relacionado com a figura masculina, com a coisa da atitude, mas dentro do lado esquerdo eu tenho a energia feminina, que tem que ser o poder flexível. Eu tenho que ser uma pessoa forte, poderosa, realizadora, mas eu posso também saber ouvir. Eu posso ouvir a ideia de alguém, eu posso ouvir o conselho de alguém. Esse é meu lado Yin do meu superior Yang. Entendeu, Lula, agora? Quem não entendeu ou quem tiver dúvida pode dizer. Vocês vão ler na apostila, vocês têm a apostila com vocês já, então vocês vão colocando as dúvidas que eu vou tirando com o maior carinho, tá? Do mesmo jeito, é a parte inferior, tá? A parte inferior é feminino, é lua, certo? É água, né? Mas a parte inferior também eu tenho o Yang do meu Yin, né? Eu tenho a parte inferior do meu Yin, ele também pode ser Yang. O fato de eu ser flexível, eu não preciso ser resignada. Eu não preciso ser uma pessoa resignada. Eu não preciso ser uma pessoa que não tem opinião própria. Entende? Eu sei ouvir o outro, mas eu também sei discernir. Eu também sei ter minha própria opinião. Eu também sei fazer o que eu quiser fazer na hora que eu quiser fazer. Entende? Aí o meu lado direito é o meu lado feminino. Mas não significa que meu lado feminino ele é morto. Ele é parado, ele é estagnado. Dentro do meu lado feminino Yin, do meu lado direito, eu preciso ter a energia da ação do Yang. Entenderam isso? Eu estou falando bem isso de uma forma bem parada, bem pausada. Faço questão muito de voltar. A gente vai voltar sempre a essa questão. Por quê? Porque os livros vão confundir muito você. Certo? Não. O lado direito nunca só tem Yin. Nunca você é só Yin ou só Yang, Kilda. Tá? Lembra do tal aqui na frente, ó. Lembra disso aqui que eu falei. Certo? Dentro do preto existe o branco. Dentro da parte escura do tal, tem o branco, que é o Yin. Aqui é o Yang, aqui é o Yin, que é o escuro, mas aqui tem o Yang dentro do Yin, tá? E aqui que é o Yin, tem o Yang, tem o Yin dentro do Yang, certo? Então, tudo tem as duas energias fluindo. Sim, o lado direito é feminino e você tem o masculino para equilibrar. O que é o masculino que eu coloquei para vocês aqui atrás, ó? O que eu coloquei para vocês aqui atrás é que o masculino ele é positivo. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui rapidinho. O lado Yang, ele é positivo. Então, quando a gente chama de positivo, a gente chama assim, que é aquela coisa que não vê a parte ruim das coisas. Vamos dizer assim. Mas o lado Yin vê a parte ruim das coisas. O que é que existe de bom nisso? A reflexão. A parte negativa, que é a parte Yin, dentro do Yang faz, ok, isso é positivo, mas olha, dá uma olhadinha para isso aqui também. Vê essa possibilidade. Então, isso causa o equilíbrio, certo? Então, dentro de um dia, da manhã do dia, quando está chovendo, é Yin. Fica escuro. E muitas vezes o que acontece? Aí é um clima propício para você estudar, para você fazer reflexões, para você meditar, para você ter sonos melhores. Por quê? Porque o dia esfria, ele fica acalentador para você. Entende?
Então, tudo é um equilíbrio. Não existe nada só yang ou nada só yin. Dentro do yang tem o potencial do yin. Dentro do yin tem o potencial do yang. Agora, óbvio, na desarmonia você vai estar muito yang. Tá, entendeu agora, Kilda? Entendeu agora? Alguma dúvida? Vou voltar para a prancha 3. Então, olha só. Nós temos o lado esquerdo e nós temos o lado direito, certo? Então, a gente pode dizer que o lado esquerdo, certo? O lado direito, que é o yin, é superior do yin, que é feminino, que é preto, certo? Como eu coloquei para vocês já as qualidades, que a gente vai ter mais detalhes sobre isso. Mas isso não significa que o lado direito, ele anda sozinho. Então, dentro da visão fisiológica do corpo, quem é que administra o lado direito do corpo? É o lado esquerdo do cérebro. Certo? O lado esquerdo do cérebro manda energia para o lado direito do corpo. Exatamente. O hemisfério esquerdo do corpo, do cérebro, certo? Manda informações, energia para o lado direito do corpo. O hemisfério direito do cérebro manda energia para o lado esquerdo, masculino, do corpo. Então, o cérebro direito, feminino, nutre a flexibilidade, eu deveria nutrir a flexibilidade do lado esquerdo, da expressão esquerda, da expressão masculina do corpo. E o lado do hemisfério esquerdo do cérebro, que é o da lógica, certo? Da ação, manda a energia para o lado direito. Então, eles se cruzam. Então, é um complemento. Então, vocês precisam entender bem essa parte, porque vocês vão ter, às vezes, vocês vão comprar livros que vão falar que o lado esquerdo é feminino e que o lado direito é masculino. Por quê? Exatamente por conta dessa má informação, de uma informação que falta o complemento da informação, né? O lado esquerdo do cérebro, ele é o lado da lógica, mas ele alimenta o lado direito do corpo. Mas isso não faz o lado direito ser masculino. Isso não faz. É a mente que desequilibra, exatamente, Dedé. A gente vai chegar lá, você já está entendendo, mas é exatamente isso. Quando existe a interferência... Sim, Amanda. O lado direito do cérebro, ele é yin. Ele está relacionado com a quietude, com a flexibilidade, com a criatividade, com a intuição, com a espiritualidade. O lado direito do cérebro, certo? Então, ele precisa equilibrar o lado esquerdo do corpo. Então, existem literaturas que vocês vão ler e que vão dizer que o lado direito é masculino. Não. Quando vocês pegarem esse tipo de livro, vocês vejam que eles não têm... a pessoa que está escrevendo isso, ela está esquecendo do tal, tá? Então, assim, nas melhores literaturas, já está registrado dessa forma. Tá? Então, na verdade, o lado direito do corpo, ele é feminino, sim. O lado esquerdo do corpo, ele é masculino. Exatamente, Lula. O lado direito do cérebro, ele é yin, porque ele é o escuro, ele é o frio, ele é God, ele é Deus, mas ele precisa nutrir o lado esquerdo do corpo, que é o quê? Razão, força, determinação, não é verdade? Então, imagina essa determinação, essa força, sem energia do yin. Era destruidor demais, não é? Porém, quando a gente tem os distúrbios, como o Dedé colocou, há órgãos em yang, sim, há órgãos em yang, a gente vai chegar lá também, certo? Então, o que acontece? Quando a gente coloca o tipo de pensamento, quando uma guna específica predomina no cérebro, na mente, e a gente tem comportamentos específicos, a gente altera o corpo completamente. Entende? A gente altera o corpo, a gente altera as nossas escolhas, a gente altera a forma de ver as coisas. A gente vai ver as coisas mais yang, a gente vai ver as coisas mais
mais rajásica, nós vamos fazer, quando estamos nessa energia, estamos yang, nós estamos sendo julgadores, nós não estamos sendo espirituais, nós não estamos sendo intuitivos, nós estamos fazendo escolhas completamente materiais, certo? Pode ser em relação à doença, às vezes a pessoa tem um câncer, tem uma coisa, e quando ela está yang demais, o que acontece? Ela só quer saber de médico, de remédio, de quimioterapia, ela só acredita nisso. Por quê? Porque ela está yang demais, a mente dela está rajásica demais. Então, as escolhas dessa pessoa vai ser toda em cima do que é material, certo? Porque ela está sem um equilíbrio, ela está sem harmonia. E se a pessoa estiver muito yin, se ela estiver muito fria, ela fica tamásica, entende? Ela fica desacreditada demais, ela fica resignada demais e ela começa a achar que Deus é que vai fazer um milagre. Por quê? Porque falta um pouco de yang nela. Ela fica esperando que aconteça um milagre nela. Ela não tem ação nenhuma, ela não tem nenhum poder de mudar, ela não tem nenhum poder de agir, de procurar uma medicação melhor, de fazer um exercício. Não, ela só quer rezar, porque ela acredita só em Deus, ela acredita só no milagre. Ela não acha que a vida dela tem que ser uma atitude dela, uma mudança de comportamento dela. Ela acha que é o outro que tem que mudar, ela acha que é Deus que tem que abençoar. Vocês estão entendendo a importância desse entendimento? Não só dos hemisférios e como a expressão corporal, que a gente vai aprofundar, mas a influência dessas gunas da mente, a influência de você estar mais yin, de você estar mais yang, de você estar mais rajásico, estar mais tamásico, né? Como isso vai fazer com que a pessoa determine a escolha, a vida que ela vai ter, certo? A vida que a pessoa tem é uma escolha do guna da mente dela. É uma escolha, as doenças que a pessoa vai ter, vai ser uma escolha da predominância mais masculina ou mais feminina, entende? Da pouca atuação do hemisfério esquerdo ou da pouca atuação do hemisfério direito, ou seja, isso vai causar na pessoa um distúrbio, e esse distúrbio vai fazer com que ela tenha uma distorção da realidade. Ela começa a criar o maiá, ela começa a criar a ilusão. Ela tem a visão distorcida do universo, ela tem a visão distorcida da pessoa que está querendo ajudar ela, ela tem a visão distorcida do marido dela, ela tem a visão distorcida de Deus. Por quê? Porque a mente dela, ela está confusa, ela está em desarmonia, entende? E o que é que provoca isso? Sim, existe asanas que são mais yangs, junto com mudras mais yangs, junto com respirações mais yangs, com certeza. Elas que vão ajudar você a equilibrar aquela energia, não tenha dúvida disso. E aí o que acontece? O que é que faz, na verdade, o que é que começa a influenciar, tá, essa desarmonia? As 4 emoções básicas. Alegria, felicidade, medo, surpresa, tristeza, raiva ou repulsa, tá? Vamos dizer, são essas emoções básicas quando elas não são expressas devidamente por causa da primeira parte do nosso trabalho, que é o ego. Olha só as coisas se linkando, né? O ego da gente faz com que a gente tenha uma escolha. A gente escolhe ser mais material. Então, ser mais material significa que eu preciso mais agradar uma pessoa. Então, se eu preciso agradar mais uma pessoa, eu vou usar sempre o rostinho de sorriso quando eu não mostro um rostinho de repulsa, de insatisfação. Eu começo a mostrar um rosto feliz quando o meu rosto está triste. Eu começo a mostrar um rosto sorridente quando eu não estou satisfeita. Então, na verdade, são as distorções da tua expressão que causa desarmonia. E as distorções da tua expressão estão relacionadas com o seu ego, a forma como você está identificado com a sua vida. Vocês estão entendendo isso ou está ficando complicado demais a ponto de vocês não entenderem mesmo? Ok, qualquer dúvida, por favor, vocês coloquem, porque de fato é um começo que complica um pouquinho essa história de yin yang, de expressão, de uma visão errada
da realidade, uma distorção da realidade, né? Distorcer a realidade a gente está fazendo esse tempo todo. A gente olha para alguém e diz, eu acho que fulano não gosta muito de mim, né? Aí a gente se comporta como? Mais calado, porque a gente não quer incomodar, a gente deixa de ir para tal lugar, porque a gente acha que a pessoa não gosta da gente, mas aquilo é uma visão distorcida da sua mente. Então, quando você tem uma visão distorcida, você tem um comportamento também distorcido, que ele precisa ser adequado com aquela escolha que você fez, com aquela visão que você fez, e aquilo ali começa a deformar seu corpo começa a ter uma expressão relacionada com a visão que você tem daquele cenário, certo? Então, muda a sua respiração, muda a sua expressão corporal e muda principalmente as suas escolhas, certo? Sim, desde criança você é ensinado a distorcer as suas escolhas. Você distorce a sua realidade, né? Você distorce e aí você é obrigado a isso, você é ensinado dessa forma, né? Olha, quando você quiser ir no banheiro, você não peça porque isso é feio, né? Aí a pessoa pergunta se você quer e você dá um sorriso, você diz, não, quero não, muito obrigado, né? Então, aí, na verdade, você passa a ser uma expressão, uma extensão de uma mentira e um distanciamento cada vez maior de você. E, obviamente, um distanciamento do seu Dharma. Né? Você fica longe, na verdade, da lei de Deus, da lei da natureza, da sua natureza. Né? A lei divina está ali com todo o potencial para você expressar, mas você, na verdade, está aniquilando aquela expressão. Você está sendo uma pessoa diferente, né? Você está sendo competitivo demais, você está sendo invejoso demais, você está sendo ambicioso demais. Então, as expressões, elas mudam. Né? Elas mudam, então isso distorce a parte corporal. Então, uma pessoa que ela tem muito medo, na verdade, ela está sempre com os ombros para frente. Ela fica com os ombros mais ou menos assim, ó. Certo? Ela fica curvada, o pescoço vai um pouco para frente, certo? E os ombros se curvam, ela começa a ter ela provoca essa covazinha aqui e um afundamento no peito, para proteger o peito. Isso é uma leitura corporal, entende? Então, uma pessoa que ela tem esse peito fundo, esses ombros para dentro, ela tem medo da vida, ela tem pouca ousadia. Então, se ela tem pouca ousadia, ela tem uma visão errada da realidade. E ela tem uma qualidade de mente. Entenderam isso? Exatamente. Distorcemos a realidade a partir dos subentendidos. Exatamente isso, né? Então, a gente tem, na verdade, que entender as nossas expressões, entender que toda expressão nossa, ela é divina. Então, quando você está, vamos dizer, quando você está com raiva, e a pessoa que está do teu lado percebe que você está com raiva, ela vai te perguntar por que você está com raiva. Então, ela vai esclarecer as coisas, levando você a entendimento, levando você a voltar para o processo de entender aquele cenário de forma correta e não como a sua mente está mostrando. Entende? Então, quando você expressa, na verdade, quando você coloca, você está dando a oportunidade de se harmonizar. Quando você é gentil, quando você quer ser arisco, né? Na verdade, você já é arisco porque você já tem uma visão distorcida. Mas se você tem uma coisa que você não entendeu e que te afetou, você chega lá e diz, olha, Zac, eu não entendi direitinho isso aqui, né? Eu achei que essa apostila, eu achei que essa aula ficou mal compreendida, eu não estou conseguindo entender. E aí você dá a oportunidade à pessoa de esclarecer, ou então de melhorar o trabalho, né? Mas quando você tem uma visão distorcida, você diz, eu estou pagando esse curso, mas ele não tem a menor coerência, ela fala nada com nada, a apostila dela é errada, não gostei, a internet cai direto, a sala de aula é muito complicada, né? Então eu resolvi que não vou fazer. E aí você sai daquilo com raiva, você sai falando mal da pessoa, você sai xingando a pessoa, e o que acontece? Aquilo ali é uma identificação do ego. Você não buscou harmonia. Você tem todo o direito até de escolher e dizer assim, não consigo acompanhar o curso, então o curso não responde às minhas expectativas, está tudo certo. Mas aí, o que acontece? Você sozinho resolve tudo. Sheila, no cantinho do lado direito, você vai encontrar um triângulo, tá? Tem esse triângulozinho, você clica aí e tem a apostila para você fazer o download, certo? Então, gente, eu vou pedir para que vocês leiam essa apostila, tá? Leiam essa apostila. Eu vou aprofundar no próximo encontro um pouco mais
a questão da leitura corporal do Yin e do Yang, inclusive colocando os órgãos mesmo, para que vocês possam ver. E aí a gente vai começar a leitura dos próprios corpos, dos nossos corpos, né? Então, vocês vão poder ler, porque eu pedi para que vocês tivessem um corpo de 14 anos ou de 16 anos e um corpo atual. Para mostrar para vocês da origem do seu corpo, a natureza da sua semente, da sua bidya, né? Seu bidya é uma, da sua semente é aquela. Você está na harmonia do seu corpo? Você está desenvolvendo o seu corpo da forma correta? Ou você está distorcendo o seu corpo? Porque seu corpo é um reflexo da realidade que você está vendo. O seu corpo é a expressão do que está dentro de você. Então, pode ser que o que seu corpo esteja expressando não seja a sua semente, não seja a sua origem. Certo? Então, assim, é forte, é um trabalho forte, né? Mas, assim, como eu falei para vocês, é um trabalho muito preciso, é um trabalho que você pode ajudar muita gente mesmo, e principalmente porque você sai muito ajudado desse trabalho também. Porque você vai refletir sobre ele, você vai ficar pronto para ele. Não importa se hoje você teve muitas dúvidas, você está aqui para isso, eu estou aqui para isso, para poder a gente se encontrar junto, para a gente dividir essa harmonia, né? Para a gente encontrar esse equilíbrio entre eu e vocês comigo, tá? Por isso que é tão importante a presença de todos nos grupos de encontros das sextas-feiras, porque a gente precisa dessa troca, né? Se você entra num espaço mecânico, de saber que tem essa informação toda gravada e você simplesmente se contenta em assistir, é porque você não está pronto para viver. Você está somente, na parte mental. Você está somente no intelecto. O intelecto sozinho gera desarmonia. Então você só vai ficar sabendo, você vai ter conhecimento, você não vai ter sabedoria para usar. E aí você vai achar realmente muitas falhas, porque você não vai entender, porque existe essa troca de energia, essa troca é muito importante. Ok? Então já são 9h15. Aqueles que... Maurício, muito obrigada. Espero em breve conhecer você pessoalmente, né? Para que a gente possa trocar mais energia pessoalmente. Mas eu já sinto a energia sua aqui. Você é uma pessoa muito especial. Eu espero realmente que nosso grupo ele se fortaleça e que a gente possa compartilhar. Afinal de contas, estamos todos numa grande célula, né? Se estamos todos juntos dividindo isso, é porque cada um de vocês, inclusive eu, temos a ver um pouco com essa energia que estamos aqui compartilhando, né? Então, cada um de nós tem um pedacinho de cada um. E é isso, a gente vai se complementando e a gente vai se achando nos nossos medos, a gente vai se encontrando nas nossas dúvidas, nas nossas competições, nas nossas avarezas, né? Nos nossos ciúmes, nos nossos apegos, a gente vai se encontrando nessas energias e a gente vai harmonizando elas, né? E é só a partir da nossa própria experiência que a gente vai harmonizando o outro. Porque a gente sabe quando alguém sente alguma coisa, quando a gente já passou por isso, né? Alguém pode dizer assim, deve ser muito ruim perder o pai ou perder a mãe. Mas ele só sabe quando realmente ele perde, não é verdade? Aí quando perde, você diz, eu sei exatamente o que você está sentindo, porque eu já passei por isso, não é? Então é exatamente isso, passarmos juntos por todas essas energias que estão aí disponíveis, que são, na verdade, outra manifestação divina do Criador, para nos tornar mais acordados. Jesus passou por isso, Buda passou por isso, né? Krishnamurti passou por isso, Osho passou por isso, e estamos hoje passando por isso também, né? Conhecendo isso com tanta profundidade, de forma tão intrínseca, tão verdadeira, é que a gente pode, na verdade, ajudar o outro, né? Porque a gente está ajudando a gente mesmo. Então, assim, quero agradecer a participação de todos vocês. Essa aula já foi toda gravada. Eu vou ver como é que eu faço aqui. Vou passar essa aula para a Isis e vou postar no nosso Facebook para que vocês possam assisti-la de novo, caso vocês queiram. Para vocês também, um grande final de semana. Vocês estão todos livres para a partir de agora sair para tomar seu vinhozinho, seu chazinho, passear, namorar, dormir. Certo? Seja como for, muito obrigada mesmo, muito grata pela confiança. Namastê, boa noite, muita luz para todos, muita luz. Qualquer dúvida é só perguntar no Facebook. Gratidão a vocês, gratidão mesmo, do fundo da minha alma. Muito obrigada.